Olá pessoal, nessa aula vamos falar um pouco sobre os saberes básicos que são necessários para o professor de matemática. Ou seja, que saberes, que competências o profissional que ensina matemática deve saber. A gente sabe que profissional de qualquer área, para exercer bem a sua profissão, precisa minimamente conhecer um conjunto de informações e de técnicas para o desempenho de sua profissão. Isso não é diferente para o professor de matemática. Então eu agrupei aqui esses conhecimentos em 3 grupos e vou falar resumidamente sobre cada um deles para vocês. Primeiro, saberes relativos ao campo da ciência matemática. A matemática, que é a ciência que o professor de matemática trabalha com ela, que ele ensina, é uma ciência muito ampla, tem vários ramos e é preciso que o professor de matemática tenha um domínio aprofundado dessa ciência. É preciso que o professor de matemática conheça os ramos básicos da matemática, como aritmética, álgebra, geometria, dentre outros. Há um entendimento, algumas pessoas entendem que para o professor de matemática da educação básica, basta simplesmente conhecer a matemática do ensino básico. Mas isso não é verdade. Para ser um bom professor de matemática, é preciso que o professor conheça muito mais do que ele ensina. Ele precisa dominar essa ciência que ele ensina. Por isso, ele tem que aprender um pouco também de cálculo diferencial integral, de álgebra linear, de análise matemática, de álgebra abstrata, porque isso dá ao professor uma segurança maior, um domínio maior sobre essa área do saber que ele ensina para os seus alunos. Além disso, é importante que o professor conheça aplicações da matemática, que ele compreenda também as relações que essa disciplina tem com outras áreas do saber. Em segundo lugar, estão aqueles conhecimentos que são próprios da docência, aqueles conhecimentos que são inerentes à profissão de professor. Eu estou falando aqui basicamente da didática e dos recursos pedagógicos e metodológicos. É preciso que o professor de matemática se preocupe em conhecer um pouco da didática da matemática, das metodologias de ensino da matemática, porque só assim ele vai adquirir habilidades para passar aquele conhecimento para os seus alunos. Não adianta só saber matemática, é preciso saber transmitir a matemática para os seus alunos, porque o foco do ensino é o aluno, é a aprendizagem do aluno de forma significativa. E para o professor fazer isso, ele tem que dominar os diversos recursos metodológicos, como contextualização, como a interdisciplinaridade, como fazer as avaliações e, enfim, todos esses recursos que facilitam a aprendizagem do aluno. Por fim, é importante também que o professor tenha um conhecimento da realidade do aluno. Não basta só saber matemática e saber como ensinar matemática, é preciso saber para quem você está ensinando. Nesse sentido, é preciso que o professor conheça a realidade sociocultural, econômica, onde o aluno está inserido, onde a escola está inserida. É preciso que o professor tenha conhecimento que numa sala de aula não há homogeneidade, você tem aluno que tem várias realidades, são vários universos que estão ali na sala de aula, e aí o professor precisa ter consciência disso. Seria importante também que o professor tivesse um pouco de conhecimento de psicologia da aprendizagem, psicologia cognitiva, porque a matemática é uma disciplina, a gente sabe que tem um certo nível de complexidade por causa da abstração. Então é preciso, quanto mais o professor conhecer sobre a realidade do seu aluno, melhor, mais fácil vai tornar esse trabalho. Então, gente, revisando, conhecer a matemática de forma aprofundada, ter o domínio sobre essa disciplina é um conhecimento essencial para o exercício da profissão de professor de matemática, mas só isso não é suficiente. É preciso que o professor tenha domínio também da ciência da docência, como didática e metodologias de ensino, principalmente de avaliação, e é preciso que o professor conheça a realidade dos seus alunos. Então, pense bem nisso. Profissão de professor a gente também vai construindo com base na nossa própria experiência, na troca de experiência com os colegas, através das leituras e dos cursos de formação continuada que a gente faz.